Bom, pessoal, vamos falar aqui de 7 motivos que podem levar a drenar a sua energia e disposição por completo. A minha, no caso, é se você não clicar no gostei, se você não se inscrever no canal, porque eu não tenho motivação, motivos para vir aqui. E eu já vou começar essa lista, então, número 7, com alguns problemas hormonais. Muitos dos alunos que eu atendo na consultoria esportiva vêm para mim com algumas queixas que eu olho e falo, isso daí não me parece dieta nem treinamento. Simplesmente é um dos 3 hormônios mais importantes aí que vão envolver os nossos resultados e também influenciam na nossa disposição, como por exemplo, testosterona baixa, e já atendi aluno meu, tá? Que estava tomando antidepressivo e estava com testosterona baixa. Quer dizer, ao invés de detectar testo baixa, resolver isso, que já melhora tudo, não, vamos tratar só a causa. Eu não estou aqui para ficar criticando, mas, galera, a gente precisa entender de onde vêm os nossos problemas. Então, testosterona. Já aconteceu também com tireoide, tá? Então o hipotireoidismo, e também com sensibilidade à insulina. Por quê? Porque quando você está com uma hiperglicemia, você tende a ficar um pouco mais letárgico. Por isso que quando um obeso, às vezes começa uma dieta, logo na primeira semana ele sente melhora da energia. Por quê? Porque você faz uma dieta, ele reduz a glicemia plasmática daquele excesso, 120, que é um pré-diabético, que já libera muito triptofano e com isso causa fadiga, e aí ele melhora. Então dá uma olhadinha nesses exames. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso, tá? Só procurar Leandro Twin, mais exames, que você vai encontrar. Sempre tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema. Indo adiante. O nosso número 6, pessoal, é a falta de nutrientes. E quando eu falo nutrientes aqui, eu estou falando realmente de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Então, a gente é muito acostumado a se preocupar com proteína, carboidrato e gordura. Alguns se preocupam com fibra e água, mas muitos esquecem dos micronutrientes. Realmente, tá? Até falei disso no meu curso de suplementação, também falei no meu curso de dieta. Se você tem uma excelente alimentação, não é mesmo meu amiguinho canino que estava comendo, fazendo barulho na gravação? Vem aqui. Não é meu amiguinho canino? Se você tem uma boa alimentação, provavelmente você tem vitaminas, minerais e fitoquímicos em quantidades legais. Porém, o que acontece? Quando você vai fazer um cut, uma dieta de redução de calorias, de ingestão de energia, e normalmente você aumenta o gasto nesse período também, acontece de faltar alguns micronutrientes, às vezes pela dieta muito restrita, tá? Então, a suplementação com multivitamínico pode ser muito bem-vindo. E o consumo dos vegetais também, tá? Ah, mas eu não posso suplementar com todos os fitoquímicos do mundo? Amigo, come 300, 400, 500 gramas de vegetais que tá tudo certo. Indo para o nosso número 5, é a questão do pouco carboidrato. Então o que acontece, pessoal? Quando vocês reduzem o carboidrato da dieta, o que vocês têm que entender? Porque assim, lá na caixinha de perguntas do Instagram, várias pessoas perguntam, olha, Leandro, eu tô em cut e tô com a minha disposição meio baixa, como é que eu resolvo isso? Entende que você não resolve? Porque você está com disposição baixa por quê? Pela falta do carboidrato, que a gente vai entender que todo o resto tá bom? O que você vai fazer? Não tem o que fazer, porque se você aumentar o carboidrato, naquele momento você vai parar a perda de gordura. Então, quando você está em cut, você tem que entender que o seu organismo não vai funcionar plenamente. Porém, nós podemos fazer alguns ajustes, como por exemplo, abaixar a gordura da dieta e subir o carboidrato, porque é temporariamente. Então essa gordura pode trabalhar mais baixa. Eu posso fazer o seguinte, a minha prioridade é o treino. Então o que eu faço? Eu jogo todo o meu carboidrato do dia pré-treino. Ah, Leandro, mas o resto do dia eu vou ficar um lixo. Mas a prioridade não é o treino? Não, não é a prioridade, é o dia inteiro, eu preciso trabalhar, preciso... Então distribui esse carboidrato durante todo o dia. Mas a falta de carboidratos vai piorar a tua performance. E às vezes não tem o que fazer. Número 4. Uma periodização de treinamento, pessoal, não serve só para te dar resultados. Serve para te dar resultados com sustentabilidade. Então o que eu vejo acontecer? Pessoas que treinam muito forte, com intensidade muito alta direto. É interessante que a gente module esses volumes. Então a gente pode, por exemplo, trabalhar 3 semanas, 4 semanas muito bem. Aí uma semana a gente, por exemplo, baixa a intensidade e sobe um pouco o volume. Desestressa a articulação, sistema muscular e também te ajuda no processo de recuperação. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém quer errar. Ok? Mas na musculação, se você tiver em dúvida entre errar para mais ou para menos o descanso, erra para mais o descanso. Porque o ideal é que a gente aprendesse a sempre treinar na supercompensação, no pico da supercompensação, porque depois ela começa a cair um pouco. Mas se é para treinar antes da supercompensação ou depois, é melhor que seja depois. Então, a dica número 4, na verdade, é faça uma periodização de treino ou, no mínimo, tenha certeza do seu processo de recuperação que está sendo suficiente para a qualidade do seu treino.
Número 3, o consumo do álcool. Então o álcool ele é muito complicado, pessoal. Primeiro que ele gasta todo o neurotransmissor, porque o álcool não te deixa feliz. Ele força o teu organismo a ficar feliz e relaxado. E aí você depleta todo o seu... depletar é uma palavra que nem serve aqui, mas vamos usar, Dani, vocês entenderam. Você gasta todos os seus neurotransmissores, depois você fica vazio. Então você fica para baixo, lá meio deprimidão. Um outro ponto é que muitas pessoas às vezes vão trocar o carboidrato pelo álcool. Então assim, vou bater a proteína, vou consumir gordura e vou guardar essas calorias para o álcool. Então, acontece que tudo bem, realmente, você vai engordar menos, ou você vai ter enfim, você vai ingerir menos calorias, tá tudo certo. Só que quando você troca carboidrato por álcool, o álcool não te dá disposição. E aí você se ferra por causa do álcool e por causa da falta de carboidratos, que a gente já conversou aqui no vídeo. Um outro lance, o álcool, ele piora o seu sono. Não é verdade não, Leandro. Isso aí você errou feio, errou rude, porque eu durmo melhor. Não, você pega no sono melhor, mas o seu sono, ele é pior, tá? E não tem questão de individualidade, não. O seu sono ele é pior, ele é um sono atormentado. O álcool também, quando ele passa pelo fígado, ele causa uma destruição do glicogênio hepático. Então por isso que depois de uma bebedeira, o ideal é você se hidratar, porque também, vamos citar aqui, a falta de água também vai te deixar indisposto pra caramba. Então você tem que beber água, você tem que comer e tem que comer carboidrato principalmente, e você vai ter que recuperar o sono. Dependendo do tanto que você beber, isso demora mais de um dia. Ou seja, quem bebe 2 vezes por semana, às vezes está a semana inteira ferrado. Número 2, a questão do estresse, né? Então, realmente o estresse bagunça os nossos níveis de cortisol, e isso, de certa forma, até influencia no nosso ciclo circadiano, e aí isso não fica nada produtivo. Lógico, você falar para mim assim, Leandro, diminui o estresse aí, é muito fácil, né? E eu entendo que às vezes não dá, você precisa do seu emprego, você está com problemas, e etc. O que a gente pode fazer aqui é uma terapia, ou então, se você não tem a capacidade financeira para isso, porque também não é barato, é você começar, é difícil sozinho, tá? Você vai ter que procurar muitos canais por aí. Um canal que eu indico é o Minuto Psíquico, que é meu aluno lá também. Um abraço para você, querido, para você começar a reinterpretar. Então, por exemplo, quando eu ia gravar vídeo, eu olhava aqui nessa lente e o meu coração ficava acelerado, eu ficava ofegante, ou seja, ficava nervoso, ficava estressado. Hoje eu ligo aqui e falo, tudo nossa, aqui eu bato no cenário, eu fico feliz, eu saio daqui rindo. Ou seja, eu ressignifiquei. Lógico que eu estou usando um exemplo muito mais simples, mas você também pode, naquela situação de estresse, aprender a falar assim, não, eu não vou ficar estressado com isso. É fácil? Não. Mas é necessário. E o nosso número 1 é a cafeína. Pô, mas a cafeína não melhora, né, o nosso desempenho e tudo? Eu até ia comprar uma da Growth ou da Oficial Farm, porque eu já entendi que outras farmácias e lojas de suplementação, a van vai capotar na entrega. Então eu ia comprar dessas duas, Leandrão. Então, a cafeína, esse alcaloide simpático ou mimético, ou seja, ele imita o sistema de luta ou fuga, inicialmente ele é muito bom, só que dependendo da dosagem, do tempo de exposição, fica muito ruim. Eu vou deixar então aqui um vídeo sobre cafeína, porque se você usa cafeína todo dia e continua cansado, olha, existe uma grande chance dela estar influenciando bastante. Dá uma entendida geral aqui sobre a cafeína.